Oi, gente, tudo bem? Vamos tentar terminar aqui a história de Judas Iscariote, estudo desse livro. Bom, nós paramos na parte anterior, né? Onde nós dissemos que provavelmente Judas não imaginava que a sua traição acarretaria a morte do mestre e que dificilmente alguém conseguirá provar que qualquer uma das informações que mencionamos no vídeo anterior, na terceira parte, essa é a quarta parte, dessas hipóteses esteja certa ou errada, embora seja possível que alguns desses fatores tenha influenciado o pensamento de Judas. Nenhum deles, entretanto, proporciona uma base completa o suficientemente forte para justificar a atitude tão hedionda de trair o próprio Filho de Deus. E aqui nós encerramos e vamos voltar a partir de aqui. Qualquer que tenha sido as razões, Judas foi aos chefes dos sacerdotes para entregá-lo. Marcos capítulo 14, versículo 10. Ao que tudo indica, ele simplesmente lhe disse onde encontrar Jesus sozinho, de modo que pudesse ser pego longe da multidão da Páscoa, evitando com isso que uma cena desagradável. Após a última ceia, Jesus foi orar no jardim de Getsêmani, levando os 11 com ele, porque Judas, já tinha se retirado ali. Tratava-se de um local bastante conhecido de Judas, pois frequentemente Judas estava também naquele jardim, à frente de guardas armados enviados pelas autoridades judaicas para prender Jesus. Judas adentrou no jardim. Havia combinado identificar Jesus por meio de um beijo, o que fez sem demora, saudando Rabi, está dizendo Marcos capítulo 14, versículo 45. Os guardas prenderam Jesus e depois de um pequeno confronto no qual Pedro cortou a orelha de Malco, um dos soldados, servos do sumo sacerdote, levaram Jesus para ser julgado. No dia seguinte, quando Judas voltou a si e soube da condenação de Jesus e que ele seria crucificado, despertou nele o sentimento da sua enorme culpa e foi ter com os príncipes de sacerdotes para dizer-lhe: pequei, entretanto, entregando sangue inocente, e lançou diante deles 30 moedas de prata. Os sacerdotes, porém, viraram-lhe as costas, dizendo: que me importa, isso é contigo. Mateus 27, de 3 a 5. A morte de Judas é cheia de mistério. Marcos e João não mencionam. Mateus diz que Judas reconheceu seu erro, tentou devolver o dinheiro aos sacerdotes e depois se enforcou. Mateus 27, 5. Lucas, no livro de Atos, diz que Judas usou o dinheiro para comprar um campo e depois caiu nele, e suas vísceras se derramaram. Atos capítulo 1, versículo 16 em diante. O que parece ter acontecido mediante todas essas informações é que Judas, em meio a uma certa confusão mental, saiu de dentro de Jerusalém e se enforcou em um campo do lado de fora das muralhas da cidade. Esse campo foi comprado com 30 moedas de prata que Judas havia lançado sobre o sacerdote pela negociação da traição com Jesus. Esse campo, mais tarde, foi chamado de campo de sangue, o campo do oleiro, e desta forma se cumpriu a profecia de Zacarias, em Zacarias 11, de 12 a 14, que é atribuída por Mateus e Jeremias, Mateus 27, de 2 a 10. De alguma forma, a corda que ele usou para se enforcar
arrebentou-se, e ele não caiu da altura em que estava, de modo que suas vísceras se derramariam. Essa parece ser uma versão mais correta, unindo-se todas as informações existentes sobre esse acontecimento. Talvez o fato mais significativo que pode ser dito sobre Judas é quando ele se entristeceu por causa da traição, ele não buscou daquele a quem tinha ofendido perdão pelo seu pecado, mas foi até o seu cúmplice, seus cúmplices, os sacerdotes, e lá tentou se justificar. Judas é um homem que revela a complexidade de uma pessoa que conhece a Deus, mas que não se permitiu ser transformado por Deus. Como os outros discípulos, Judas deixou para trás suas ocupações, qualquer que tenha sido ela, e possivelmente passou a seguir Jesus em tempo integral. Judas permaneceu com Jesus até mesmo quando os discípulos menos dedicados começaram a abandonar o grupo. João 6, de 66 a 71. Havia aberto mão de sua vida para seguir Jesus. No entanto, não havia entregue ao Senhor o seu coração. Seguir não é tudo. Jesus quer o meu, o teu, o nosso coração. Não adianta você seguir Jesus e não entregar a Ele por completo o seu coração. E para encerrar, essa parte aqui do estudo de Judas, além disso, há duas verdades latentes na vida de Judas. Primeira, a vida de Judas nos faz lembrar que é possível estar perto de Jesus, relacionar-se de modo muito próximo a Ele, porém, em uma dimensão superficial. Segunda, Judas nos lembra que em uma dimensão superficial, primeiro. E a segunda, Judas nos lembra que não importa quão pecadora é a nossa pessoa, o tanto que ele pode tentar ser contra Deus, a realização do propósito de Deus não pode ser impedida. Até a pior das traições trabalha para que o plano do divino se cumpra. Então, aqui nós ficamos com a história de Judas, muito triste, né? E vamos trazer depois para você Lázaro. Lázaro também será uma história que, de repente, pode ser que tenhamos uma ou duas partes, mas Lázaro significa aquele que Deus ajuda, o nome hebraico. Até lá, Deus te abençoe, foi bom estar contigo no estudo sobre Judas, o apóstolo, Judas Iscariote, o apóstolo que traiu Jesus. Que estejamos longe de sermos comparados com ele. Deus te abençoe.